noite, meus irmãos, graça e paz. Eu gostaria de convidar para que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 12. Nesse dia que nós temos o privilégio de separar um tempo para adorar o nome do nosso Deus, servi-lo, bendizê-lo, e agora diante da palavra dEle, o que nós rogamos é para que o Santo Espírito nos conduza em adoração nesse momento, dando-nos entendimento a respeito desse trecho da palavra. Mateus capítulo 5, nós leremos dos versículos 1 a 12, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado por tua santa palavra. Obrigado por esse momento em que podemos falar contigo através das orações, dos cânticos, e agora escutar da tua voz e da tua palavra mediante as Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, e o intuito de estudarmos essas bem-aventuranças é aplicá-las dentro do nosso lar. E eu rogo ao Senhor para que sempre mantenhamos o nosso olhar fixado em Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, confiados na graça do Senhor, mediante aquele sangue derramado na cruz do Calvário, que possamos ser transformados dia a dia segundo o caráter dele, e o nosso lar, a nossa família, sendo transformada da mesma forma. Conduza-nos, ó Pai, nos dê entendimento a respeito do que o Senhor requer de nós, espera de nós, como discípulos de Jesus Cristo. E é no nome dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós oramos. Amém. Se te fosse perguntado a respeito do que é um cristão, eu não estou falando simplesmente a questão de fé, que é crer no Senhor Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, único meio pelo qual nós nos achegamos, mas como você poderia reconhecer um cristão? O que é de forma prática, cotidiana, diária, ser um cristão? E eu creio que essas bem-aventuranças resumem bem o que é ser um cristão. Quando nós observamos tudo isso daqui, nós vemos que é aquilo que Jesus espera dos seus seguidores, dos seus discípulos, pois apesar de ele estar falando para uma multidão, no final desse texto ele vai falar de forma muito pessoal com os seus discípulos. E o meu intuito, assim como foi na primeira parte da pregação dessas bem-aventuranças, no qual nós somos até o versículo 6, hoje é continuar do 7 em diante, e aplicar isso daqui dentro da nossa casa, dentro da nossa família, aproveitando esse tempo agora que nós temos de estar presentes dentro do nosso lar de forma mais intensa, e como que nós podemos viver o nosso cristianismo como discípulos de Jesus, vivendo para a honra e glória dele dentro do nosso lar. E só para nós entendermos melhor a que ponto nós chegamos aqui agora nesse momento. Os primeiros capítulos de todos os evangelhos, eles falam para nós a respeito do começo, o início da vida de Jesus. O seu nascimento de forma muito simples, ali numa estrebaria, recebendo visita de alguns pastores. Logo em seguida eles têm que fugir por causa de perseguição, vão para outros lugares nos quais estão destinados por profecia, Jesus cumprindo ali naquele momento já profecia a respeito de si. E a Bíblia nos afirma que ele crescia em graça, em conhecimento e estatura
diante de Deus. E assim então a sua vida continua, o tempo vai passando, Jesus agora então é batizado, logo em seguida ele sofre a tentação no deserto, durante aqueles dias ali, pelo qual ele é tentado por Satanás, e passa esse período, então tem a escolha dos apóstolos, e agora muda completamente o ministério de Jesus, no qual ele começa, e todos os discípulos ali começam a realizar muitos milagres, muitos feitos diante do nome dele, diante do nome do Senhor, e o nome de Jesus Cristo agora passa a ser conhecido não somente naquele local, mas por todos os ambientes, por onde ele passava, e a história de Jesus começa a ser conhecida, as multidões se achegam a ele, não somente para conhecê-lo, mas às vezes atrás de algum dos milagres, algum dos feitos que próprio Jesus e os discípulos faziam ali. Então, uma multidão cercava Jesus, e o texto que nós vimos aqui no versículo 1 diz, vendo Jesus as multidões que estavam diante dele, subiu ao monte e como se assentasse, aqui tomando uma postura de mestre, assentando-se para ensinar. Aproximaram seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo, então vem essa aqui a promulgação da lei, Jesus agora amplia e aprofunda aquilo que foi dito antes a Moisés na lei, ele vai dizer exatamente sobre isso, agora aprofundando e estendendo o significado de toda aquela lei, e ele começa então com essas bem-aventuranças, e por bem-aventurado nós podemos entender que existem algumas traduções dizendo que feliz, mas feliz é um sentimento, é algo muito subjetivo. Mas Jesus está olhando objetivamente aqui para o ser humano, para os seus discípulos, para aqueles seus seguidores. Ele simplesmente está falando que é algo profundo no coração do crente, em que circunstâncias externas não podem abalá-lo. Então, o bem-aventurado é alguém que é superabundantemente, superlativamente abençoado. Se nós traduzimos isso aqui por feliz, entenda que é alguém que é extremamente abençoado e que circunstâncias externas não podem abalar essa alegria e felicidade do cristão. Isso é ser bem-aventurado. E então, só relembrando aqui, essas bem-aventuranças, elas não são um conjunto de leis pelo qual o crente pode ser salvo. Se alguém seguir essas ideias, essas regras aqui, ele não vai ser salvo. Pelo contrário, Jesus estava falando para pessoas que já haviam sido alcançadas por ele. Isso aqui é o que Jesus espera dos seus seguidores. Então, isso aqui não é um conjunto de regras para que você seja salvo. Mas visto que você já foi salvo, é o que Jesus espera que você seja como discípulo, como seguidor dele. Então, a gente pode perceber também que além disso, isso aqui é diferente dos dons que Deus distribui. Porque dons Deus dá a cada um conforme a sua vontade de maneira diferente. Agora as bem-aventuranças, assim, semelhantemente, como fruto do Espírito, não é algo que eu escolho, não é algo que eu marco um X ali, humilde, eu acho que eu tenho mansidão, não, Deus não me deu isso, de forma nenhuma. Isso aqui não é um jogo de múltipla escolha, mas o cristão deve ser desta maneira, porque é assim que Jesus espera. Assim como todo fruto do Espírito que nós vamos encontrar, Paulo falando a respeito disso, é o que Jesus está dizendo aqui, que ele espera que nós possamos desenvolver isso na nossa vida. Então, diante de uma retrospectiva aqui, e o texto parece nos indicar uma certa progressão, porque ele fala lá, bem-aventurados os humildes de espírito. Eu vou passar rapidamente por essas primeiras aqui, porque nós já falei sobre isso aqui alguns domingos passados. Ele então fala, bem-aventurados os humildes de espírito, que são aqueles que reconhecem a sua falência diante do Senhor. São aqueles que percebem que não têm exatamente nada a oferecer para o Senhor diante da sua salvação e simplesmente eles dependem exclusivamente da graça do Senhor para se chegar a Deus. Esses são os humildes de coração, que reconhecem a sua falência. Ele diz que porque deles é o reino dos céus. Assim ele continua, dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa promessa para nós faz muito sentido hoje, porque o chorar aqui é aquele que reconhece a sua falência diante de Deus, ele olha para si agora e reconhece como sendo pecador, como depravado, completamente depravado. Isso não significa, só fazendo um parêntese aqui, que as pessoas fazem o mal o tempo inteiro, mas o mal habita em todo ser humano por decorrência do pecado, e agora eles lamentam o pecado, e o interessante aqui é que eles serão consolados.
Essa semana uma frase ficou muito conhecida e entrou nos tópicos mais comentados das redes sociais, né, de algo que o choro é livre. E eu, tanto quanto eu, como o pastor Erle, nós fizemos algumas reflexões nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, a respeito disso, pensando exatamente nesse texto, que o choro é livre para o cristão. Porque nós olhamos para nós e reconhecemos quem nós somos diante de Deus, aquilo que habita em nós, aquela luta que nós temos, e nós precisamos chorar e lamentar por cada pecado conhecido da nossa vida. E a promessa que nós recebemos aqui é que nós seremos consolados. Então, passa-se para o próximo dizendo, bem-aventurados mansos. Não é simplesmente olhar dependente da graça de Deus, olhar para nós como necessitados dessa graça e pecadores, mas nós olhamos para o próximo e vemos também, olhamos para o outro e o vemos dessa mesma forma, e por isso nós precisamos agir com mansidão. Ele diz, porque esses mansos herdarão a terra. E assim, ele segue para o próximo dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa justiça moral, essa justiça social, vendo tudo o que acontece diante de nós, e agora nós temos fome e sede, desejo de uma vida reta, e de que a justiça de Deus seja aplicada em todas as dimensões da existência humana. E quando nós temos fome, a gente não vai, por exemplo, num posto de gasolina. Quando você tem fome, você não vai num parque de diversões, você vai no lugar correto. E quando nós temos fome e sede de justiça, nós vamos naquele que se fez justiça por nós. É em Cristo que nós temos essa fome e sede de justiça saciadas. Então nós entramos aqui no ponto em que nós continuamos essa exposição que diz, bem-aventurados os misericordiosos, e a promessa é, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que compadecem do próximo para socorrê-lo, aqueles que têm uma disposição para mostrar compaixão para com os culpados, necessitados e sofredores. William Barclay, ele traz uma definição muito bela a respeito do que é ser misericordioso. Ele diz, é aquele que tem a habilidade de entrar direto na pele de outra pessoa, até que possamos ver as coisas com seus olhos, pensar coisas com a sua mente e sentir as coisas com os seus sentimentos. Isso é ser misericordioso. Hoje pela manhã, nós ouvimos uma exposição exatamente a respeito desse termo aqui, do que é ser misericordioso, baseado na história do bom samaritano, Jesus contando a respeito disso e mostrando uma vertente dessa área de ser misericordioso, justamente pensando na questão da justiça social, sendo condescendendo com as dificuldades, com os necessitados, com os sofredores. Mas eu quero também mostrar para você um outro lado a respeito de ser misericordioso, porque não envolve simplesmente o saciar essas necessidades e olhar para o outro e sentir como o outro sente. Mas quando nós vamos, por exemplo, para Mateus 18, e esse termo é muito utilizado aqui, Mateus, né, vai falar muito, o Evangelho de Mateus vai falar muito a respeito da misericórdia. Mateus capítulo 6 fala sobre isso, Mateus 9, 12 e o 18 também fala a respeito disso. Eu quero que a gente possa estender ainda um pouco mais a ideia de ser misericordioso, porque Jesus fala. E quando a gente vai para Mateus 18, a gente vê a questão ali de como que nós tratamos a ofensa e aqueles que nos ofendem, os ofensores. Nós precisamos resolver. Se a gente tem alguma pendência com alguém, nós vamos lá e resolvemos. Não adianta, leva outra testemunha. Não adianta, leva para a igreja. E se aquela pessoa não dar ouvidos, não se arrepender da ofensa que ele cometeu, então nós consideramos como gentios e publicanos. Existe uma ordem progressiva nisso daí, como nós tratamos aqueles que nos ofendem. Mas o texto ainda continua, Jesus dizendo não somente isso, e aí chega então um dos seus discípulos e pergunta, mas mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? 7 vezes? E aí Jesus fala 70 vezes 7, é um número representativo ali. Fala, olha, essa questão da misericórdia não envolve simplesmente o acudir o necessitado, mas envolve a questão do perdão. Porque esse é o contexto que Jesus está trazendo, a questão do perdão. E ele continua, e é o ponto em que nós chegamos ali de um homem que não soube lidar com isso, um servo cruel que exigiu que toda a dívida que alguém tinha com ele fosse paga.
Lembre-se dessa história, o finalzinho de Mateus 18 vai dizer para nós que havia um servo no qual o rei resolveu cobrar uma dívida, e era uma dívida muito alta. E então, aquele homem não tendo como pagar, o rei disse, olha, eu vou vender todo mundo da sua casa para poder pagar e você vai ficar preso enquanto não cumprir isso. Então ele pede clemência, pede misericórdia. Então aquele rei, se compadecendo daquela história, ele resolve perdoar aquela dívida. E esse homem então sai, aquele servo sai, ele encontra alguém que devia pouca coisa para ele, pouca coisa. E então o texto diz que ele agarra aquele homem sufocando e o lança na prisão. O rei fica sabendo daquela história, então ele chama de volta aquele homem, o prende e fala, você vai ficar aqui enquanto você não pagar aquela sua grande dívida. E Jesus então vai nos ensinar, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, a gente não vai ter misericórdia, nós não herdaremos, nós não veremos o reino. Então a ideia de ser misericordioso, além de acudir o necessitado, tem a ver com perdão. Bem-aventurados aqueles que olham para o outro, que se compadecem, mas bem-aventurados aqueles que sabem perdoar, e o valor do perdão. Isso aqui era muito interessante Jesus dizer isso, porque nos seus dias, quando ele fala de escribas e fariseus, eram homens que eram extremamente críticos e impiedosos, por causa exatamente da exigência rigorosa diante da lei. E eles não receberam a misericórdia de Deus, porque eles olhavam para si, estavam tão satisfeitos com as suas próprias realizações religiosas, que eles não perceberam que precisavam se humilhar diante de Deus, e que precisavam dessa misericórdia, obter perdão de Deus diante de quem eles eram. Então, essa história vem nos enfatizar exatamente esses pontos. Eu quero então aplicar já isso aqui para a nossa casa, para a nossa vida. Vamos pegar primeiro essa questão de olhar a necessidade do outro. E às vezes essa necessidade nem é financeira. Hoje mais cedo foi falado a respeito disso, né, de olhar para a família como um todo. Mas eu quero tratar dentro da sua casa, do seu lar. Quais as necessidades que as pessoas da sua casa têm? Pais, as necessidades que o seu filho tem não é de ficar ganhando presente o tempo inteiro. Não é de ter as suas vontades satisfeitas o tempo inteiro. Às vezes é um tempo que você precisa sentar com ele. Essa é a necessidade dele. Que você ensine, que você brinque com ele, que você tenha tempo, invista tempo nele. Não é simplesmente dar o melhor colégio, a melhor educação, mas é você educá-lo nos caminhos do Senhor. Às vezes, filhos, o que os pais de vocês precisam é justamente da obediência, de poderem serem honrados por vocês. A maior necessidade deles não é que vocês simplesmente fiquem dando orgulho diante das notas e qualquer outra coisa, mas é que vocês o honrem. Maridos, o que suas esposas mais necessitam? Esposos, o que seus esposos mais necessitam dentro de casa? É exatamente se colocar no lugar do outro, poder ver com os olhos do outro, sentir, pensar como o outro. Mas também envolve aqui a questão do perdão. E esse ponto eu quero tratar para vocês. Existe uma definição que eu gosto muito, para mim é a melhor definição que existe a respeito de perdão, que é assumir a dívida. Quando alguém te ofende, te pede perdão, você simplesmente está assumindo a dívida e de que você nunca mais vai cobrá-la. Quando alguém te deve dinheiro, por exemplo, ele não tem condição nenhuma. Imagina uma situação dessa, que alguém te deve muito dinheiro e chegou nesse momento agora, está desempregado, família passando necessidade, ele te pede perdão dessa dívida e você resolve perdoá-lo. Isso quer dizer que você não vai cobrá-lo depois. É exatamente esse mesmo ponto quando nós tratamos dentro da nossa casa a questão do perdão. O que acontece muitas vezes é que alguém simplesmente ou vai ali e pede, e não é simplesmente chegar nesse ponto e falar, desculpa qualquer coisa, viu? A gente tem que ter noção do que nós fazemos de errado. E quando nós pedimos perdão, aquele que foi ofendido, diante da palavra do Senhor, ele perdoa e assume esse prejuízo. Porque ele foi ofendido, mas agora ele não vai buscar mais vingança. Ele não vai buscar mais se retratar diante disso, agindo da mesma maneira ou de forma pior. Ele sabe perdoar porque é misericordioso. E a promessa que nós temos aqui é porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Tenha compaixão. Seja um servo na sua casa. Ore pelos da sua casa. O ponto que nós podemos ver diante disso daqui é quando nós olhamos exatamente para quem nós éramos diante de Deus. Inimigos. Aqueles que diariamente ofendem o nome de Deus, mas Ele sempre está disposto, de um coração arrependido, de nos perdoar.
Esse é o ponto que Jesus está trazendo aqui, bem-aventurados os misericordiosos, eu quero trazer isso para a sua casa. Mas ele continua, ainda dizendo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ele trata exatamente onde é essa limpeza de coração. Davi vai escrever muito a respeito disso aqui, Salmo 24, quem poderá ficar no santo lugar, quem poderá entrar nesse lugar, no templo do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então ele vai dizer um pouco mais para frente, Salmo 51, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse coração que nós encontramos aqui, de que a Bíblia traz para nós, é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. É igualmente a fonte de onde brota tudo que sai e daí se segue. Inclui mente, vontade, emoções. A palavra considera o homem aqui em relação ao seu coração na sua totalidade. É holisticamente, inteiramente, tem a ver com o coração. E se tem algo que nós precisamos guardar, a Bíblia fala para nós, eu tenho certeza que antes de eu dizer isso aqui, você já completou essa história. Se tem algo que nós precisamos guardar, guarda o coração, porque dele procedem tanto as fontes de vida, quanto também aquilo que é mal. Então, guarde o teu coração. E quando nós vamos para essa ideia de limpeza, bem-aventurados limpos de coração, nós temos dois significados que andam juntos aqui, são diferentes, porém andam juntos. É a ideia de limpeza de algo que não é contaminado, algo que é puro, ou bem-aventurados puros de coração, mas tem a ver também em alguém que é reto, íntegro, que não serve a dois senhores, um coração que não é dividido. Então, quando a gente pega esses termos aqui, bem-aventurados, os limpos, é aqueles que são puros, no sentido de que é como se fosse um ouro purificado, tirado das suas impurezas. É como uma água cristalina, é como um leite que não foi contaminado. É como o trigo que foi retirado o joio, toda a palha, e agora ele está purificado. Esse é o coração do cristão. E é claro que isso aqui passa em primeiro lugar diante de Jesus Cristo, no qual nós somos purificados mediante o sangue do Cordeiro. Mas além disso, e ele está falando aqui para cristão, é o que ele espera de nós como cristãos, nós que fomos purificados em Jesus Cristo, agora o que ele espera de nós é um coração reto diante dele, é aquele que tem fome e sede de justiça, de retidão, de santidade, que não se mistura com impurezas desse mundo, mas também é um coração que não é dividido entre vários senhores. É um coração que tem somente a Deus como centro, como rumo, como a direção da sua vida. Aquele que descarta os seus ídolos mais profundos do coração. E entende que a sua vida é integralmente para o Senhor. Não existem áreas em que nós servimos a nós mesmos. Todas as áreas da nossa vida, elas são dedicadas ao Senhor. Isso é ser limpo de coração. Então, se a gente pudesse resumir tudo isso aqui, ter um coração limpo quer dizer que nós vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos da vida e que esse deve ser o supremo alvo da nossa existência. E é interessante que ele diz aqui, porque os limpos de coração verão a Deus. A ideia, claro, como eu disse aqui, voltando para Jesus Cristo, é aqueles que foram purificados pelo seu sangue. Mas Deus vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. É a ideia de pureza, de limpeza que nós devemos buscar, não servindo a outros senhores, mas também a ideia de que se tem algo que te faz tropeçar, arranca e joga fora. É um pouquinho mais para frente desse texto aqui que o próprio Senhor Jesus ainda vai dizer, se o teu olho te faz tropeçar, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca e joga fora. Porque bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. E agora eu quero, mais uma vez, voltar isso para dentro do nosso lar, da nossa casa. As pessoas que estão aí dentro, eles podem olhar para você e perceber que você é limpo de coração. Quais têm sido os seus ídolos? E nesse momento que nós vivemos, muitos ídolos têm se revelado. É dinheiro? É segurança? É simplesmente a saúde? Eu não estou dizendo que essas coisas não nos preocupam, mas o que tem ocupado o trono de Deus na sua vida, no seu coração? Você tem purificado os seus olhos, a sua mente? Tem purificado
o seu coração diante de tudo isso que tem sido nos oferecido? Abstenha-se de todos os atos de impureza. E aqui eu quero abranger isso, e seja aquilo que você ouve, seja aquilo que você vê, seja aquilo que você lê. Cuidado. Não abrigue desejos malignos no seu coração e evite as ocasiões do mal. Ele então segue dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um pacificador é todo aquele cujo líder é o Deus da paz, que aspira a viver em paz com todos os homens, que proclama o evangelho da paz e que modela a sua vida em harmonia com o príncipe da paz. É interessante quando nós olhamos esse texto aqui, para os pacificadores, porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, vamos lá para Levítico, e principalmente Levítico 7, fala a respeito das ofertas pacificadoras, ofertas de paz. E é interessante porque esse era o único tipo de oferta em que aqueles homens poderiam comer, que os sacerdotes poderiam comer. E aí era simplesmente a ideia de derramamento de sangue, para poder haver paz. Eram aqueles homens que eram intermediários entre Deus e o homem, e os homens e toda aquela população, o povo de Deus, Israel. Então, para haver paz, precisava haver derramamento de sangue. Então ali um animal era imolado. Eles assavam aquilo, era daquela oferta que eles poderiam comer e se alimentar. Agora isso representa claramente apontando para nós aquele que viria logo depois, que vai dizer: eu vim para que vocês tenham paz. Paz. E ele então vai dizer: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, comam dele. Olha só aquilo que era representado no Antigo Testamento, dessas ofertas pacíficas, agora sendo trazidas para Jesus, porque mediante dele, é o primeiro ponto que nós vimos aqui, nós só temos paz com Deus por causa de Jesus. Isso aqui eu creio que é muito claro para todo mundo que entende a respeito do cristianismo, entende a respeito de Jesus como um discípulo, que primeiro nós temos que ter paz com Deus, inimigos antes, outrora, agora temos paz mediante o sangue de Jesus. E agora em diante, nós não só buscamos essa paz com Deus, mas buscamos paz um com o outro. O que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Essa ideia não é o que depender de mim. Falar: olha, eu já fiz, eu não quero saber, ele não quer me ouvir. Não é isso não. O que depender de você, se esforce ao máximo para que tenha paz com todos os homens. Mas não somente isso também, quando ele fala a respeito de paz, ele diz: leve essa mensagem de paz, para que outros também possam desfrutar dessa paz e conhecer a respeito dessa paz. Existe uma diferença muito grande entre ter paz e ter trégua. Tréguas são opositores, inimigos ali que dão um cessar-fogo durante um tempo. É como se fosse num ringue, bate o sino ali, o relógio, e eles param, dão uma trégua por um momento e depois eles voltam. Paz não é isso. Paz não é a qualquer custo. A paz ela dura. E é isso que nós buscamos, porque foi isso que nós recebemos. Eu não sei se você já parou para pensar, diante de tantos congressos, tantos prêmios de paz no mundo, nós não conseguimos ter paz. Olha só, meio às guerras, às dificuldades, os problemas que o mundo tem. Ano após ano tem um lá que ganha ainda um prêmio Nobel da Paz. Mas o mundo vive em conflito. Sabe por que isso? Porque esse povo talvez esteja olhando para esse momento de trégua. Mas nós não podemos obter essa paz se o nosso coração não for mudado, transformado e obtiver paz com Deus. É só assim que a gente consegue experimentar paz, não só com Ele, mas diante de todos os nossos relacionamentos. E agora trazendo isso para dentro do nosso lar, é esse evangelho, é a história do evangelho que nos traz paz. Eu quero dizer, diante disso, você cristão, busque a paz dentro do seu lar. Porque muitas vezes nós encontramos pessoas rixosas, que por qualquer motivo, às vezes até por motivos justos, não conseguem controlar sua ira, é contrário àquele que ele disse antes, de mansidão, não são pessoas mansas, não conseguem ter domínio próprio, são completamente belicosas, gostam, parece que têm prazer em buscar essas dificuldades dentro da vida, dentro do seu lar.
Portanto, seja um pacificador. Existem tantos livros bons que a gente pode ver a respeito disso. Começar pelo pastor pacificador, o pacificador e as escolhas no seu lar. Muita coisa boa para a gente poder ler a respeito dessa paz dentro do lar, a escolha que você faz de pacificar o seu lar. Mas claro, isso é mediante Jesus Cristo. E nunca deixe de pregar a respeito dessa paz. Paz com Deus dentro da sua casa. E por fim, nós chegamos aqui nas últimas em que ele diz: bem-aventurados os perseguidos, que são aqueles que sofrem calúnias, difamações, são aqueles que são às vezes desprezados, escarnecidos, zombados. Mas existe um motivo que ele está dizendo aqui: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus ainda vai me dizer: bem-aventurados sois. Ele muda a ideia, que ele está dizendo bem-aventurados os pacificadores, agora bem-aventurados sois vocês, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. E Jesus está dizendo: é por minha causa, é por causa da justiça. Bem-aventurado, abençoado é aquele que é perseguido, caluniado por causa do meu nome. Existe uma diferença aqui também. Ele diz de ser perseguido por causa do nome dele, ou ser perseguido às vezes porque é alguém chato. É alguém que talvez está vivendo simplesmente como escriba e fariseu, que essa palavra também era direcionada, vive simplesmente em cima da lei, vive um legalismo dentro do seu lar. Ou então simplesmente querem impor essas coisas goela abaixo em todos os membros da sua casa. Ele é conhecido como aquele crente chato. E às vezes está achando: poxa, né, eu estou sendo perseguido aqui, porque... Mas não tem a ver com o que Jesus está dizendo, é por causa da justiça. É porque a gente não tem motivo para interpretar de uma forma diferente, traduzir de uma forma diferente, a não ser daquele versículo lá: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, uma vida reta, é uma vida santa, uma vida pura diante do Senhor. Você que resolveu viver essa vida para o Senhor em todas as áreas da sua vida, em todos os aspectos dela. Ele está dizendo: bem-aventurado porque você é perseguido por causa da justiça, e porque te injuriam, te zombam por causa do meu nome, por causa da minha causa. Não existe nenhum outro motivo, a não ser pelo nome de Jesus Cristo, porque você simplesmente resolveu viver como Ele. E é interessante como ele diz aqui o finalzinho, versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Se você tem sido perseguido por causa da sua fé, por causa da sua retidão, a forma como você resolveu viver diante do Senhor, Ele está dizendo: regozijai-vos, alegrai-vos sobremaneira. Porque olha só o que aconteceu antes: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A gente pode ver diante da história o que aconteceu com os profetas que resolveram também viver retamente para o Senhor. Mas ele diz: se alegrem porque é grande o vosso galardão nos céus. Trazendo isso, claro, mais uma vez, para a gente finalizar, dentro da sua casa, vive uma vida santa para o Senhor. Não ceda às tentações, às pressões. E por que é interessante a gente poder se regozijar? Quais os motivos que a gente tem de poder se alegrar diante dessa perseguição? Porque essa perseguição indica o caráter genuíno da nossa fé. Não é uma fé falsa, não é uma fé dupla, mas é uma fé diante do Senhor. E também porque o caráter do cristão é purificado e amadurecido através dos sofrimentos. Depois disso, você pode dar uma lida em Tiago, que vai falar muito sobre isso, primeiro capítulo. Considere motivo de grande alegria passarem por várias provações. Dentro dessas, ele diz aqui exatamente sobre isso. E por fim, porque essa grande perseguição, ela traz recompensa para nós diante do Senhor. Concluindo essa história, eu creio que a maioria que sabe, mas tem uma semana que o nosso filho Augusto nasceu, e quem tem filho novo, já teve filho novo em casa, sabe como é que é essa história: privação de sono, a pressão em cima daquilo, é a família, né, ali que a gente tem que cuidar, ter um zelo. E diante de toda essa pressão, não só de casa, de um filho novo, aquele cuidado, privação de sono, mas todo o contexto que nós estamos vivendo. E aí essa semana, ao preparar esse texto aqui, isso começou a trazer um peso muito grande para o meu coração, porque eu falei: Senhor, quão longe eu estou disso daqui?
Porque eu preciso olhar com mansidão, eu preciso ser misericordioso, me compadecer, a coisa que eu mais preciso buscar é o Senhor. Mas quando nós olhamos de maneira fria para essa lei, porque isso aqui é a aplicação da lei que Jesus está falando, é exatamente esse peso, esse fardo que nós temos na nossa vida. Porque nós somos incapazes de cumpri-lo, mas então é onde entra a graça do Evangelho, é onde toda essa história muda, porque quando nós ouvimos Jesus contar a respeito disso aqui, Ele não está simplesmente falando sobre a lei, mas Ele está dizendo, eu sou o sermão do monte, eu sou tudo isso que eu estou falando para vocês, porque nós só poderemos ser consolados, porque um dia Ele chorou e disse que enxugará toda a nossa lágrima, nós só herdaremos a terra porque Ele se fez herança por nós, nós alcançaremos misericórdia porque um dia Ele se fez homem, compadeceu-se, Ele sabe exatamente os sofrimentos que nós passamos, nós seremos fartos da justiça porque Ele se tornou a nossa justiça, e nós veremos a Deus, porque um dia naquela cruz, Deus virou o rosto para Ele, para que hoje nós pudéssemos vê-lo. É aquela história como Jó disse, antes eu te conheci de ouvir falar, hoje eu te vejo. Então o que Jesus está trazendo aqui para nós não é simplesmente o peso da lei, porque Ele disse, eu vim para cumprir essa lei, eu sou esse sermão do monte, eu sou essas bem-aventuranças. Então antes de olhar para nós, antes de olhar para esse peso que essa lei traz, nós precisamos olhar para o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos olhar para Ele que é o nosso socorro bem presente. Ele cumpriu tudo isso aqui, foi exatamente para que agora, diante dEle, diante da força dEle, diante o poder desse Senhor Jesus, agora nós podemos cumprir isso daqui. Isso é graça, essa é a história do Evangelho, é isso que Cristo veio trazer para nós. E antes de nós terminarmos isso daqui, trazendo peso para a sua vida, isso que não tem sido cumprido, olhe para Jesus Cristo. Olhe para onde você não tem conseguido cumprir isso daqui, quais têm sido os ídolos do seu coração. Da mesma maneira como nas madrugadas acordado, esses ídolos sendo revelados no meu coração, no mais profundo do meu coração. Eu desejo para que você possa também olhar para a sua vida e ver onde você perdeu o foco dessa história. Olha para Jesus. O que as nossas casas mais precisam desesperadamente é do Senhor Jesus, é do Evangelho transformando a nossa casa. Essa lei sendo aplicada nele, para que agora nós possamos cumpri-la. É nele, não é pela nossa própria força. É claro que Jesus espera isso de nós, que nos esforcemos para isso, mas antes, olha para Ele. Nós vamos orar nesse momento, justamente rogando a graça dEle, para que nos fortaleça a cumprir tudo isso daqui. Feche seus olhos.